Olá, boa tarde. Hoje eu vou falar rapidamente sobre um assunto que Deus tem repetido muito no meu coração, que é falar um pouco do meu início de caminhada. Primeiro foi com Nossa Senhora, né? Já tenho falado isso várias vezes. E a outra parte foi toda ela montada em cima de louvor, né? O primeiro livro que eu li chama-se Louvor que Liberta. E é um livro até protestante, evangélico, porque não se tem muito livro de louvor dentro do catolicismo, né? Pouquíssimos. Antigamente, então, era quase zero. E esse foi o primeiro livro que eu li, e era a história até de um pastor com o louvor dele, né? Mostrando como se louva a Deus. E eu gostei muito da história do pastor e de como louvar, e comecei a praticar também, né? Porque todos nós, no fundo, estamos louvando ao mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E as experiências dele, eu gostei tanto e me mexeu com o meu coração. Falei, vou praticar, né? O primeiro livro chamava-se Louvor que Liberta. O segundo livro era Na Montanha do Louvor. O terceiro livro, acho que foram 5 livros. Muito, muito, muito bom. Recomendo até. Mas o fato é que eu aprendi a louvar. E é uma coisa que eu vejo que Deus repete muito, né? Aprender a louvar. Deus quer, no fundo, pessoas que sejam adoradores em espírito e em verdade dele. E para isso acontecer, você tem que ser uma pessoa de louvor. E o próximo passo do louvor é a adoração. Né? Você, quando ele vê lá nos salmos, todos os salmos são louvores, todos, né? Tem uns que são específicos a falar da grandeza de Deus, louvor a Deus. Então, louvor, para começar, antes de mais nada, ele é a hora que você diz aquilo que Deus é, né? Você louva pela grandeza dele, você louva porque ele é bom, misericordioso, você louva porque ele é o Criador, você louva porque ele te deu a vida, você louva. Tem 300 coisas que a gente pode louvar, só enaltecendo esse Deus incomensurável que é ele, né? Ele ser teu amigo, louvor porque ele é teu pai, você pode louvar ele pela família que ele te deu, você pode louvar ele pelo trabalho, pelo pão de cada dia, você pode louvar por muitas coisas. Até aí é muito interessante e até fácil. Tem gente que tem dificuldade nessa parte, mas essa é a parte fácil. Depois Deus vai te pedir para você louvar pelas coisas difíceis, né? Aquelas coisas que acontecem com você que você tem dificuldade de aceitar muitas vezes, ou não compreende. Mas a gente vai aprender que o louvor é uma chave que, quando você está louvando, agradecendo a Deus por uma situação que é ruim ou desagradável, que você não concorda, você está entregando nas mãos de Deus aquela situação. Porque Deus gosta de transformar em todo mal que acontece conosco em bem. Ele gosta de fazer isso. Para quê? Para provar que Ele é Deus. Mas para isso, muitas vezes, você tem que permitir que Ele faça isso. Eu tenho que permitir que Deus faça alguma coisa? Tem, né? Tudo que Ele vai agir na sua vida, você tem que permitir que Ele faça. Ele é assim. Ele não passa por cima da gente. E Ele espera de nós isso. Então, enquanto a gente não fizer, Ele fica esperando. E quando a gente vai louvar e agradecer a Deus por uma situação ruim ou desagradável, a gente permite que Ele haja naquela situação, convertendo aquela coisa ruim em boa. Às vezes na hora, às vezes depois, na hora de Deus. Todas as vezes que eu vou orar para uma pessoa, eu começo louvando pelo problema que ela tem, ou o problema que ela está relatando
na maioria das vezes o problema é muito mais profundo do que aquilo que ela fala. Um marimbom, nada demais. Mas, fiquei preocupado aqui. Mas, louvado seja Deus pela criação, né, dos marimbondos. E quando a gente começa louvando assim, a gente já começa entregando a vida da pessoa e louvando por aquela coisa ruim para que Deus convirta aquela coisa ruim em coisa boa. É uma chave. Na verdade, o louvor é uma grande chave para a gente mudar as coisas. E como naquele rapaz, né, aquele pastor protestante, ele começou pelas coisas fáceis e que lhe eram agradáveis. E que Deus foi abençoando o ministério dele. E depois, na montanha do louvor, as coisas difíceis, complicadas que iam acontecendo. E muitas vezes acontece conosco, né? Você sou uma pessoa legal, sou uma pessoa boa, se a gente tem mais de falar isso, né? Até não faço mal a ninguém, e muitas vezes estão umas topadas, né? Algumas coisas acontecem com a gente fica meio desnorteado. E muitas das vezes acontece conosco que a gente, ao ficar desnorteado, a gente começa a culpar Deus, a gente começa a falar besteira. Não faça mais isso. Por isso não te atrai para junto de Deus, nem é Deus para junto de você, né? Ele escuta, entende, mas não te atrai. E o que Deus quer é atrair você para Ele. Então, quando acontecer tais coisas boas, louve a Deus. Mas quando acontecer, principalmente as ruins, as desagradáveis, às vezes perseguição, às vezes falarem mal de você, às vezes mentiras, essas coisas, o que for que é desagradável que aconteceu, para, louva e agradece a Deus por aquela situação. Faça um desafio a você que está escutando. Faz isso na tua vida. Começa pequeno, eu não sei, Senhor, eu não sei nem te louvar. Começa do teu jeito. Senhor, eu te louvo, te bendigo pelas situações que aconteceram na minha vida, por isso e aquilo. E te entrego isso tudo agora, porque vós sois meu Deus, um Deus de bondade, e que quer meu bem, e tem um plano para mim. Então eu sei que vai dar certo, não sei como, mas vai dar certo. E aí você vai abrindo o seu coração, e louvando, e entregando a Ele. Faça esse exercício de fé, né? E veja como é grande. Eu tenho, 30 e tantos anos caminhando com Ele. E não há um só dia que Ele não peça para eu louvá-lo e aprofundar o louvor. Ou seja, tem um caminho enorme pela frente. Para mim e para você. Tá bom? Então, faça esse exercício de fé, louva aí e vê o que Deus acontece. Coloca Deus aí, né? Deus fala, prova-me e verás a minha glória. Não? Tá aí. Paz e bem.